Fala Legião X, estamos aqui no Projeto X que multiplica suas chances de aprovação. Eu sou o Thiago Feitosa, professor de Atualidades, onde hoje nós estamos no nosso prestigioso, amado, venerado, desejado X da Atualidade, o maior programa da internet nas quartas-feiras, onde você vem aqui toda semana para buscar mais entendimento sobre o que está acontecendo na mídia. E se é atualidade, se é novidade, tá no Projeto X. Lembra que a atualidade de verdade é só aqui, aqui, X. Galera, lembrando, quem ainda não entrou no site maravilhoso, gostoso, cheiroso, incrível do Projeto X se cadastrou, está perdendo tempo, porque você lá tem acesso às nossas aulas, nosso conteúdo, todo organizadinho por tópicos. Não perca tempo, tá passando aqui embaixo agora o endereço do nosso site. Entra lá, galera, se cadastra e deixa o seu comentário para a gente poder fazer um serviço cada vez melhor para você. Bom, hoje a gente vai tratar de um tema que tem pipocado bastante na mídia, né? Nós aqui no Projeto X estamos meio ansiosos para trabalhar esse assunto, porque repercutiu muito nessa última semana, que é a criação da ferrovia transoceânica, mais conhecida como Ferrovia Rio de Janeiro-Peru, criada por capital chinês, né, pessoal? São 53 bilhões de reais que vão ser injetados na economia brasileira com infraestrutura, né? Nesse caso, o transporte ferroviário. Lembrando, né, pessoal, que um dos grandes gargalos econômicos brasileiros é a questão do transporte, né? 65% das cargas no Brasil são transportadas de caminhão, e o caminhão nós sabemos que é uma modalidade mais cara de deslocamento. Com a possibilidade de uma ferrovia tão ampla, né, ligando o Atlântico e o Pacífico, né, com a saída lá pelo Peru, ligando ao litoral do Rio de Janeiro, ao porto de Açu, do litoral fluminense, a gente percebe que as possibilidades são inúmeras, né? Vamos falar aqui sobre os pontos positivos, os pontos negativos, mas antes é importante a gente fazer uma análise do que hoje é o panorama comercial Brasil-China. Aqui, galera, apresentei para vocês, né, algumas informações a respeito dos principais produtos. Os 3 principais produtos brasileiros que vão para a China e os 3 principais produtos chineses que vão para o Brasil. A gente percebe aqui, né, pessoal, quando eu olho o Brasil, a soja, né, ou seja, o soja em grão, representa 47%, ou seja, quase 50% de tudo que o Brasil vende para a China, né? Então, é uma vocação ainda agrária exportadora que o Brasil apresenta. O Brasil já é hoje majoritariamente exportador de produtos industrializados, mas nesse caso aqui, a gente vê que a relação com a China, a soja tem um peso maior, né? No caso, o segundo colocado é o minério de ferro, 32%, lembrando que a China é o nosso maior consumidor de ferro. Isso, claro, né, pessoal, explorado lá na Serra de Carajás, no Pará, explorado no quadrilátero ferrífero em Minas Gerais, sendo escoado para o exterior. Então, você percebe, né, pessoal, soja e minério de ferro, que são elementos que você importa em grande quantidade, a China com essa nova ferrovia vai ter boas perspectivas, né? O petróleo vem em terceiro lugar com apenas 7% das exportações. O que impressiona aqui, galera, é que apenas 14% das exportações do Brasil para a China representam outros, ou seja, outros produtos. Então, eu posso afirmar que 86% de tudo que o Brasil vende para a China está baseado em 3 produtos apenas. Quando eu analiso da China para o Brasil, a gente vai ver uma situação diferente. Você percebe que o número 1 nas exportações chinesas para o Brasil representam máquinas e aparelhos elétricos, tá? Então, maquinário e aparelho eletroeletrônico, né? Então já representa algo de valor agregado maior. Com 22% você tem aparelhos, só que aparelhos mecânicos, né? Então, primeiro elétricos e segundo eletrônicos. Então, se a gente for analisar, né, pessoal, juntando os aparelhos elétricos e eletroeletrônicos, né, eletromecânicos, desculpe, né, melhor dizendo, nós temos aí 22% mais 29%, ou seja, chega aí a 51% das exportações, né, gente? Isso é muita coisa, né? Ou seja, mais da metade da exportação chinesa para o Brasil representa produtos de valor agregado mais alto, né? Em terceiro lugar, os produtos químicos, que respondem por 6%. E reparem, os demais produtos que vêm da China para o Brasil representam 42% das exportações. Qual o ponto que eu quero chegar, né? Enquanto 3 produtos brasileiros somam aí quase que a totalidade da exportação Brasil-China,
Os 3 principais produtos chineses somam apenas metade. Então existe o quê? Que a gente pode perceber? Uma maior diversidade de produtos chineses vindo para o Brasil. O que pode nos levar a entender que essa ferrovia transoceânica, ela não vai ser só de escoamento brasileiro para a China, mas também de entrada de produtos chineses na economia brasileira, né? Uma perspectiva de crescimento nessa importação de produtos chineses e com repercussões positivas e negativas. Vamos agora dar uma analisada nesse projeto da Transoceânica. Galera, aqui agora vamos dar uma olhada, né, um panorama geral sobre o funcionamento dessa ferrovia, né? Como que ela vai geograficamente se estabelecer, né? Primeiramente, né, pessoal, entendendo que essa ferrovia ela vai sair aqui do Porto do Açu, que fica no litoral do Rio de Janeiro, né, ali em São João da Barra, que é uma área que você observa, né, a presença de exploração petrolífera na Bacia de Campos. Então o Porto do Açu ele tem a capacidade de escoamento dessa produção que existe no litoral fluminense, né? Então é uma perspectiva interessante. Além do que o Porto do Açu ele representa, né, hoje uma área de complexo industrial, né? Um complexo industrial integrado, bem parecido com o modelo que você tem em Suape, lá no Pernambuco, onde eu tenho ali a possibilidade de atracação de supercargueiros, né, de embarcações aí com mais de 200 mil toneladas, né, de porte, né, de capacidade de viagem, né, no modelo Panamex, né, como eles chamam, que acaba sendo bem parecido com o que você tem no Canal do Panamá. Então, ele vai partir desse litoral fluminense, né, dessa regiãozinha aqui, no extremo leste do Brasil, e ele vai se deslocar até a cidade de Corinto, em Minas Gerais. Corinto, né, pessoal, já fica numa área próxima às zonas de exploração ferrífera, né? Então, o escoamento do ferro a partir do quadrilátero ferrífero mineiro podem aumentar a partir do estabelecimento ali em Corinto. Esse trecho entre Corinto e Aruaçu, em Goiás, ele já existe, ele já faz parte ali da ferrovia Norte-Sul. Então, já é uma ferrovia estabelecida, né? Esse trecho pontilhadinho ainda está em planejamento, obviamente, né? Essa viabilidade está sendo estudada, mas é o provável eixo de deslocamento dessa ferrovia. Entre Aruaçu e Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, você tem um novo eixo, também ainda a ser construído, né? E de Aruaçu até Porto Velho, em Rondônia, um trecho que já existe ali, né? Ou seja, já há presença de ferrovia, e que vai integrar o Acre ao Peru, escoando para o Pacífico, né? Então você percebe que o deslocamento ele vai se dar, né? Mato Grosso, Rondônia, Porto Velho, passando pelo Acre e chegando ao litoral peruano, né? Aqui embaixo você vê a Bolívia. E a Bolívia é um dos caras que ficaram insatisfeitos com essa obra. Por quê? Porque o projeto ele não contempla a passagem pelo território boliviano. E os bolivianos queriam que esse, né, percurso pudesse dar pelo seu território, saindo ainda pelo Peru, né? Os bolivianos até acusam os peruanos de estarem criando algum estratagema, algum tipo, né, de boicote aos bolivianos, porque isso daria a possibilidade da Bolívia sair para o mar, né? Lembrando que a Bolívia, em guerras passadas, perdeu a sua saída para o oceano, né? Saída essa que hoje é ocupada por Peru e por Chile. Então, a Bolívia queria essa oportunidade de escoamento, que lhe foi negada pelo menos nesse projeto original, né? Os chineses parece que não quiseram, preferem manter esse modelo lá passando pelo Acre e saindo pelo norte peruano. Os peruanos também preferem esse sistema. Dizem que dessa forma vão integrar melhor o seu território e regiões importantes da sua economia, né? Então, existe já essa pendência inicial. Até porque, pessoal, temos que fazer uma análise ampla, né? Existe uma geopolítica nessa questão que tem que ser muito bem percebida, né? A Bolívia é um país que notoriamente faz oposição aos Estados Unidos. O Peru é um país que faz, né, parte da Aliança do Pacífico, que é um bloco apadrinhado pelos Estados Unidos, é chamado inclusive hoje de Puma, né, do Pacífico, né, vocês fazendo uma alusão aos tigres asiáticos, né, mais ou menos, mas que seria um vetor de crescimento, de desenvolvimento industrial. Então o Peru ele tem ali uma certa animosidade com a Bolívia, né? E os bolivianos eles agora manifestaram essa sua insatisfação, que fica mais nítido essa temática, né? A gente entende que o principal motivo dessa criação dessa ferrovia vai ser a demanda chinesa por recursos naturais, né? Lembrando, né, pessoal, que a China é hoje o maior consumidor de recursos naturais do mundo devido à sua intensa produção industrial. Por outro lado, o Brasil ele já prepara aí, né, dentro, né, dessa realidade um pacote de infraestrutura para os próximos meses. E que pacote será esse, né? Será no modelo PAC, né, que a gente já viu anteriormente, que não foi concluído? Me parece que não, né? O que parece é que a Dilma Rousseff vai em junho assinar um pacote de
a abertura para investimentos na infraestrutura. Então, esse acordo com a China seria uma espécie de pontapé inicial, né? um início, né? Um primeiro degrau de uma série de outros acordos que devem ser feitos com a China, né? Com outros países também interessados, para a criação de mais infraestrutura no Brasil. O Brasil, né, pessoal, que passa um momento político muito conturbado, né? O governo Dilma em xeque, né? Uma série de escândalos políticos, né? Que acabam refletindo na economia. A Dilma foi, né, dessa forma, obrigada, né, a reduzir os orçamentos públicos devido justamente à questão das metas de inflação que estão muito altas, né? A gente acaba tendo esse problema, então o gasto público tem que ser reduzido, né? Também falta dinheiro em caixa para investimento, ou seja, o Brasil não tem condição nesse momento, estagnado, de aplicar recursos na sua própria infraestrutura. Então os especialistas apontam que o caminho parece ser esse. Parece ser o Brasil abrir portas, criando concessões para que o capital externo possa vir e aplicar, né, investimentos nessa sua parte de transporte, de energia, né? Lembrando que esse acordo, pessoal, ele foi feito em 53 bilhões e a ferrovia ela tem um custo de 10 bilhões de dólares. Está mais ou menos aí 30 bilhões de reais. Você vai perguntar onde estão os outros 23 bilhões de reais, né? Na verdade, você tem que entender que existem outros acordos que estão sendo feitos, né? A China ela vai investir pesadamente em oferta de produtos mecânicos, equipamentos, máquinas, né? Trens, metrôs que vão ser vendidos aí, né? Vagões de metrôs para o Brasil, né? E o Brasil, né, ele tem a perspectiva, né, de interligar a usina de Belo Monte no Pará com eixos do Centro-Sul, criando redes, né, de abastecimento, fazendo com que Belo Monte passe a produzir numa escala mais ampla. Então, a China ela vai participar mais ativamente. Isso é considerado por alguns, galera, o maior acordo bilateral de infraestrutura da história, né? Nunca teve um acordo tão contundente entre dois países, especificamente para a infraestrutura, que nós sabemos que é um gargalo pesado, né? Então o Brasil ele tenta, né, se aproveitar dessa sua parceria chinesa para atrair, para captar esses recursos, né? E deve se beneficiar com isso também. Porque o escoamento da soja vai ser notório, a gente falou no último quadro, né, da importância da soja na exportação para a China, até porque está passando pelo Mato Grosso e pelo Goiás, que são grandes produtores. O ferro, né, pessoal, que vai também ter uma ligação com o norte brasileiro, escoando essa produção desde Carajás e também do quadrilátero ferrífero, né? E outros recursos, como açúcar, por exemplo, né, que vai ter a possibilidade de escoamento, né, vindo do Sudeste, até aviões, né, gente? Já tem até um pré-acordo da Embraer, né, com a Tianjin Airlines, que é uma companhia chinesa, fornecimento de 40 aeronaves, né, já previsto para os próximos anos, o que já demonstra, né, um arranjo comercial mais ativo que deve acontecer entre esses dois países. E também temos que pensar nas perspectivas ainda não existentes, né? A instalação de polos industriais nesse trajeto, né? A consolidação do Porto do Açu como um polo industrial, um complexo industrial. E as possibilidades, né, gente, de áreas como o Acre, que são áreas remotas. O brasileiro adora brincar que o Acre não existe, não serve para nada. Ele vai se tornar agora verdadeiramente uma área quente, né? De passagem constante de mercadorias. As possibilidades de instalação de indústrias nesse eixo são fantásticas. A aproximação do Peru, então, é verdadeiramente um fator motivador para a economia brasileira. Claro, galera, isso no papel. As práticas, né, que devem acontecer como decorrência disso devem ser observadas com cautela e com crítica, né? Temos que lembrar de que os impactos ambientais vão ser inúmeros, né? Não precisa questionar. Está passando pelo Cerrado, que é o bioma mais ameaçado, passando por parte da Amazônia, que é um bioma também bastante ameaçado, né, gente? Que tem um índice de desmatamento pesado e uma biodiversidade importante. A questão indígena tem que ser observada. Muitos dos trechos das ferrovias vão passar por áreas de influência indígena, né? de reservas indígenas, de territórios indígenas. E o respeito a essa questão deve ser flexibilizado. Lembramos, né, gente, que a China é o país que mais flexibiliza legislações ambientais, trabalhistas no mundo. E isso pode vir para o Brasil e ser um problema, né? Claro, diante de áreas tão remotas, né, tão empobrecidas, tão massacradas, não seria muito diferente do que já acontece. Tiago, você está querendo, então, né, amenizar? Não estou querendo amenizar, mas é realmente o fato de que é uma região pobre, né? O norte é uma região pobre, né? Uma região que apresenta um atraso em termos de desenvolvimento até capitalista, né? E o crescimento é possível. Agora, tem que ser planejado, tem que haver uma regulamentação, né? E não sei se isso vai acontecer. Por quê? Porque, óbvio, a China está colocando grana na nossa infraestrutura. A tendência é que o Brasil, obviamente, flexibilize um pouco a situação, né? Permita que a China seja um pouco mais livre, né? Não crie tantos entraves para a atuação chinesa, né? E até observando a questão do Porto do Açu, que já é alvo de críticas pesadas aqui no estado do Rio de Janeiro, devido à questão
né, dos vazamentos, dos possíveis vazamentos petrolíferos, né, a questão do despejo de minerais pesados, de metais pesados, né, no oceano, devido à instalação de grandes embarcações, de substâncias químicas que estão associadas a isso. Então, há uma série de críticas que devem ser feitas. Agora, pensando de forma fria, né, como o chinês faz, que o chinês assim, ele é meio maquiavélico nessa questão, fins justificam os meios, é um projeto bastante, né, interessante de se observar, devido às possibilidades de escoamento. Ah, Thiago, isso de vez vai entregar o Brasil a uma lógica comunista. Pessoal, precisamos sofisticar um pouco a nossa argumentação. Eu sei que você de vez em quando aí bota, né? Ah, o projeto X vai ter opinião esquerdista. Mentira, não é, pelo amor de Deus. O nosso, né, é projeto X13, não é por causa de PT, é por causa de 2013, que foi o ano que fundamos o nosso projeto. Mas, na verdade, a gente tem que entender que China não é um país socialista. Ponto. Ah, mas o partido como... Gente, socialismo chinês, socialismo de mercado, socialismo de controle de uma sociedade que serve como mão de obra barata, que serve como mercado consumidor, né, para justamente exercer um regime ditatorial. Agora, comunismo, o pessoal querendo ressuscitar, né, uma ideia de um comunismo stalinista, por favor. E nem a Dilma, né? Que é muito capitalista, por sinal. Né? Alguns até desejariam que ela fosse mais socialista. Mas ela é bem capitalista, o PT é extremamente capitalista. Porque tem bandeira vermelha e estrela, pessoal, não significa muita coisa. A gente precisa tomar cuidado nesse tipo de argumentação, porque isso não é um acordo socialista. Isso é um acordo extremamente capitalista para fomentar um comércio internacional mais ativo, né? E uma influência chinesa que já é gigantesca. Temos que lembrar, né, pessoal? A América Latina deve crescer nesse próximo ano apenas 1%, é uma área estagnada. E a China coloca capitais contundentes nessa infraestrutura. Lembre do canal da Nicarágua, temos uma aula aqui no projeto sobre isso, se você quiser assistir lá. Né? Temos a questão do canal do Panamá sendo alargado pela própria China. O Porto de Mariel em Cuba, temos uma aula sobre Cuba aqui também, a abertura econômica de Cuba. Ah, eu boto dinheiro em Cuba porque Cuba é capitalista. Não, Cuba está se tornando capitalista. Os investimentos brasileiros, chineses e russos em Cuba, nada tem a ver com o socialismo. Tem a ver com a questão muito capitalista, de transformar Cuba numa plataforma de exportação. A questão é que hoje, pessoal, existe uma dualidade. Existe um bloco tradicional estadunidense e europeu, incomodado em perder espaço para o bloco emergente. BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e outros países que se aproximam. Então a gente percebe nesse cenário que existe um incômodo no cenário internacional, né? Alguns falam em Guerra Fria 2.0, né? Nova bipolaridade, mas na verdade isso aí é o exercício da multipolaridade tão alardeada na globalização. A gente lembra dessa questão. A globalização fala do mundo multipolar. Só que quando começa a globalização, nos anos 90, não te parece muito multipolar, né? Os Estados Unidos tinham uma hegemonia fantástica. Hoje, você já vê a China com força, você vê trazendo o Brasil para o seu lado, né? O Brasil que sempre foi um aliado dos Estados Unidos que sempre tiveram uma ingerência direta na nossa economia, na nossa política, e agora vem um acordo como esse e ficam preocupados, né? O que vai acontecer com o nosso antigo, né, garotinho, né? Com o nosso parceirinho aqui que estava sempre aí debaixo dos nossos braços. O Brasil é meio que um filho rebelde hoje em dia. Eu não estou querendo sofisticar a relação, mas é uma realidade. Você deve começar a apurar essa observação e entender que esse projeto é apenas mais um dos vários projetos de iniciativa que a China está fazendo no mundo. Veja o que acontece na África, veja o que acontece nos tigres asiáticos e veja o que acontece agora aqui na nossa América Latina. Beleza, pessoal? Galera, esse foi o X da Atualidade. Estamos aqui sempre às quartas-feiras para você. Se você não conhecia, assista com a gente aqui. Estamos sempre eu, Mestre Zé Bonner e os outros mestres do Projeto X abertos para trabalhar com você todas as atualidades. Deixa sua sugestão, fica com a gente. Um beijo para a Legião X e vamos multiplicar que a trivela é na picanha. Valeu, galera. Forte abraço.